Obrigado, gente! Vamos continuar, senta o dedo aí. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Vamos divulgar ensinamentos bíblicos. E agora estou falando sobre os poderes judiciário, legislativo, executivo, que é a esfera em que nós somos regidos no sistema que nós vivemos de democracia aqui no Brasil. Embora, na minha opinião, seja uma semi-democracia, porque tá difícil nos dias de hoje. Eu não quero que de maneira alguma fazer a cabeça de ninguém, porque o evangelho não é fazer a cabeça de ninguém. O evangelho é convencimento através do Espírito Santo, não é lavagem cerebral. Mas então eu falava sobre essas esferas em que nós somos totalmente dependentes dela, e que em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo falou para aquele povo que não é para se conformar com as coisas desse mundo. Então nós não podemos aceitar de maneira alguma, mas de maneira pacífica, e a única arma que nós temos é a oração. E eu garanto para vocês que essa arma é poderosíssima. Ela institui reinos. Então nós não podemos aceitar que se coloque um kit gay lá na sala de aula lá, porque o evangelho não é contra os gays, o evangelho é contra o pecado. O evangelho, qualquer pastor que for contra homossexuais, pode tirar ele da obra, pode colocar ele como charlatão, porque ele não é. A palavra de Deus diz em Romanos 2 que para Deus não existe exceção de pessoas. O evangelho é pregado contra o pecado, é uma orientação. A palavra de Deus, ela é uma exortação, ela chama atenção, ela chama repreensão. Antes de Jesus vem João Batista, e João Batista não operou milagres, ao contrário, ele foi decapitado pela sua integridade, porque pregava contra o adultério. Mas João Batista pregava o quê? O arrependimento. Então o evangelho não é contra o homossexual. O evangelho prega que macho e fêmea Deus criou, e que os efeminados não vão herdar o reino dos céus. Mas ele também prega que os ladrões não vão herdar o reino dos céus, que os bêbados não vão herdar o reino dos céus, que os sodomitas, que aqueles que cultuam as práticas dos antigos moradores de Sodoma e Gomorra, que foram queimados vivos no fogo, não vão herdar o reino dos céus. Que os bêbados, os maldizentes, os idólatras e todos os feiticeiros não vão herdar o reino dos céus. Isso que o evangelho prega. O problema é que tu pode pregar sobre todas essas classes aí. Tu vai lá para Brasília e prega lá no Congresso que os ladrões não vão herdar o reino dos céus, e tu é aplaudido. Eles passam a mão na boca como se nada tivesse sido feito. E eu não estou chamando ninguém de ladrão, só estou me referindo. Agora, se você pregar que os homossexuais não vão herdar salvação, você é taxado de homofóbico. E aí? Por quê? Por que se pode pregar sobre o bêbado, sobre o ladrão, sobre o maldizente, sobre o sodomita, sobre o devasso, sobre o idólatra, e você não é ofendido, não é agredido? E quando você prega sobre o homossexualismo, você é ofendido? Porque tem um espírito por trás que se revolta. Então eles precisam ser libertos. Mas se não quer ser liberto, não tem problema nenhum. São pessoas maravilhosas, na maioria dos pessoas maravilhosas que estão aí contribuindo com a sociedade, mas cada um no seu quadrado. O evangelho não é julgamento. Jesus disse: se eu prego o evangelho, eu não julgo, mas a palavra que eu prego, essa é que há de julgar no dia do juízo. Então é isso que nós precisamos atentar. Não é apenas a corrupção, que é em demasia. Não é apenas a corrupção, mas são leis que contrariam a palavra do Senhor. Se o seu filho vier ser homossexual, ele vai ser bem tratado, vai continuar sendo amado do jeito que era. Mas não pode existir uma doutrinação através da escola. Os senhores professores, os senhores diretores, os senhores ministros de educação têm que ter essa consciência, que a escola tem que ensinar a língua portuguesa, matemática, ciências, química. É para preparar os nossos jovens para um futuro, para uma geração vencedora, para uma nação vencedora. E não para dizer que tem que ser assim ou assado. Em condoutrinação,
que não pertence a eles. Então nós não podemos aceitar, nós temos que orar, nós não vamos brigar, nós não vamos ofender, nós não vamos criticar, nós não vamos agredir homossexuais, exatamente ao contrário, vamos acolhê-lo. Se chegar na congregação que eu congrego, é bem recebido. Vamos acolhê-lo, mas o tratamento que ele vai receber é o mesmo que o pai de família vai receber. O tratamento que um recebe, todos recebem para com Deus. Deus ama a todos. Então não pode existir esse tipo de doutrinação. Tem que existir a pregação da palavra do Senhor. E não existe nas escolas, até porque não tem como, porque escola não é lugar de pregação da palavra de Deus. Ensino religioso deveria de ser tirado das escolas. Porque religião não contribui. O que contribui é conhecer a verdade para ser liberto. É isso que a nação precisa. E é isso que nós temos que fazer. E só quem pode fazer é nós, o povo de Deus. O povo escolhido por Deus. Principalmente aqueles que usufruem de cargos ministeriais. Então é tanta coisa que precisa ser feita. Não são apenas leis, mas não é apenas corrupção, mas tem tanta coisa que precisa ser feita e mudada nessa nação. E isso depende exclusivamente de nós fazermos a nossa parte. Venceremos.